valor é uma coisa que fica vibrando. Por isso que você percebe quando uma pessoa tem um determinado padrão vibratório e outro padrão vibratório. Você percebe, a gente sente isso aí. Cada vez isso vai ficar mais intuitivo. As mulheres são ótimas para isso aí. Você chega em casa, ela já fala, já senti alguma coisa, ela já percebe. O que eu falo, às vezes não é obsessor, né? Não é meu. Então a gente vai o tempo todo vivenciando essas vibrações. E aí quais são? Por quais critérios de valor eu quero viver? Quais são? Mas se eu não sei direito quais são os meus critérios de valor, eu vou vivendo mesmo na vibração do lugar onde eu trabalho, onde eu estudo, né? Então eu sou levado pela massa vibratória. Por isso que você fala, o ambiente pode fazer a pessoa. Sim, mas a pessoa também pode fazer o ambiente. Qual é o critério de valor que eu vou levar para a minha família, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para os meus relacionamentos com as pessoas, para o trânsito? A sensação que eu tenho hoje em dia é que é um padrão que a gente precisa ficar tendo claro, consciente, explícito. Isto é, por quais valores eu quero viver. E eu ponho estes valores de uma forma cada vez mais claro, consciente, para que eu vá vivenciando. Porque na hora que eu estiver numa situação, por exemplo, que eu vou ser testado, eu vou falar, opa, por qual valor eu vou viver aqui? Opa, aqui então o negócio é levar vantagem em tudo, certo? Não, não é. Então, peraí, com qual valor eu vou fazer? É o ganha-perde, o ganha-ganha, como diz mesmo, né? Mas quais são os critérios? Eu tenho isso bem nítido, eu tenho claro, eu tenho escrito. Porque a hora que eu reavalio, a hora que eu escrevo, a hora que eu penso a respeito, eu vou perceber que, opa, esse padrão aqui é o padrão que eu quero. Quando tiver uma situação qualquer na minha vida que vem de encontro àquilo lá, opa, eu vou estar mais consciente. Porque muitas vezes eu percebo que, como nós não estamos vivenciando isso com muita consciência, vem um padrão e a gente fica meio confuso. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer aqui. Alguém algum dia, eventualmente, ficou confuso? Levanta a mão quem ficou confuso eventualmente uma vez. Então não é tão raro assim, né? O que é confusão? Confusão quer dizer, quando eu não tenho, ou mesmo uma outra pergunta, alguém aqui algum dia ficou indeciso por alguns instantes? Por que nós ficamos indecisos? Porque nós temos o quê? Não temos claro qual é o valor, né? Alguém vem e faz uma proposta, né? Uma proposta, digamos, inapropriada, mas é uma proposta vantajosa. Eu vou ficar indeciso, pego essa proposta ou não? Puxa, ela me traz benefícios, mas ela vai contra meus valores. Se eu ficar muito tempo indeciso, é porque o que meu cérebro está fazendo lá dentro? Vendo quem é mais forte. Tem um ringue lá dentro, nosso cérebro tem um ringue, né? Esses de luta, né? Entram os dois dentro do ringue e começam a se fazer força, ou então braço de ferro, né? Começam a se estapear. E aí, que você fica esperando. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eles estão brigando lá dentro. E você, será que eu faço? Será que eu não faço? Onde será que eu vou? Aí quem ganhar, você fala, já sei o que eu vou fazer, entendeu? Então depende. E quem é que vai ganhar? Aquele que você der mais força, não é? O mais forte não é que ganha nessa briga interna. Porque, desculpe, nós vivemos num planeta que ainda tem briga interna. Tem uma turma lá dentro brigando o tempo todo. E vem a proposta, não, eu quero isso aqui, eu quero brigando. Existem planetas mais evoluídos, quiçá o nosso está chegando, que não tem mais essas brigas. Já está claro o que é correto, o que convém. Já está claro, não tem mais essa dúvida. Nós não. O mal ainda impera nos planetas semelhantes ao nosso. Então nós temos ainda aqui a briga, essa briga interna. Todos nós. E aí, à medida que vão se construindo novos valores, novas tendências, parece que isso é natural. E a gente vai perdendo um pouco, mas, meu Deus, puxa vida, mas todo mundo fala que nos negócios a gente tem que ser competitivo, né? Não dá, então, não dá para ser cristão nos negócios. Eu fico pensando, como não dá para ser? Ou você é cristão ou não é cristão. Então no negócio não dá para ser cristão. Eu começo a perceber que, espera um pouquinho, é complexo? Porque a gente precisa ficar atento, ficar de olho na gente mesmo, não no outro. Jesus falou, fica olhando o argueiro no outro e não vê a trave no teu. Espera um pouquinho,
Quais são os meus critérios de valor? Por quais eu vou viver? E o que eu tenho percebido é que, aparentemente, muitas vezes, numa visão social, aquele que tem critérios rígidos, ele acaba se dando bem. Rígidos no sentido, os critérios de valor mais ligados ao Cristo, ele acaba se dando bem. Então todo mundo fica indignado, por exemplo, e eu acho muito interessante, né? Porque é uma pergunta forte para a gente. Um rapaz de limpeza de um shopping, por exemplo, que deve ganhar 500, 600 reais, encontra uma mala cheia de dinheiro num banheiro qualquer, pode até ser roubado, né? Porque pode ser roubado o dinheiro. E aí ele devolve o dinheiro. E aí o país fica indignado. Não, o cara é burro. Imagina que absurdo. Imagina o cara tapado. Podia resolver a vida dele. Mas pera um pouquinho. Que critério de valor ele usou? Este dinheiro não é meu. Todo mundo se colocou na posição dele. Os mais exaltados já foram contra, né? Já acabaram com eles, crucificaram ele. Mas pera um pouquinho. Não estou dizendo que estes testes são agradáveis. Ninguém aqui, acho que gostaria de passar por um teste desse, né? Por isso que eu nem jogo na loteria. Dado de eu ganhar, eu vou estar com um problema largado. Então eu nem jogo. Porque ele fez um critério de valor. Você ficou olhando e falou, meu Deus, né? Este rapaz, ele traz um exemplo muito forte. Mas o pessoal não vai achar que ele é ingênuo, né? Que é bobo, né? Que não sabe aproveitar a situação. Mas depende. Então muitas vezes os que têm critérios cristãos, como na época de Cristo, são vistos muitas vezes como ingênuos, bobos, né? Só que vibratoriamente está se construindo um novo planeta. E talvez, não vou dizer os ingênuos, né? Mas vou dizer, estes padrões são os que vão prevalecer. E se a gente olhar por um olhar um pouco menos materializado, o que é difícil, porque os nossos critérios de valor estão baseados nos padrões materializados. Por exemplo, nós tivemos um valor muito importante há 2 semanas atrás. Foi o mais importante do domingo, não sei se vocês lembram. O Corinthians foi campeão. Olha, não, essa é uma coisa importante, né? Isso deve ter tido a bênção, porque ruim daquele jeito de ser campeão, deve ter sido uma bênção espiritual aquilo. Eu fico imaginando, ia ficar tanta gente triste, acho que eles deram um jeitinho para deixar ganhar. Então, nossa visão de valores é tão materializada ainda, porque nós estamos tão agarrados e ficamos tanto na ilusão, que a gente perde um pouco. Mas quais são os critérios? Aí o que vem? Vem uma situação de desemprego, vem uma situação, por exemplo, familiar, né? Vem uma situação de doença, para as pessoas, para nós reavaliarmos. O que a gente precisa reavaliar o tempo todo? Quais os critérios que eu estou usando na minha vida? E ontem eu estava pensando como é que eu ia abordar essa ideia que eu já venho trazendo há algum tempo. E eu abri o Evangelho ao acaso e veio o homem de bem. Falei, olha, o homem de bem. O homem de bem é o seguinte: é uma orientação dos Espíritos dizendo por quais critérios a gente precisa viver. Ponto, simples. Eu não sei quais critérios. Se eu conseguir decorar aquele trechinho do Evangelho, traduzir para a minha vida, é aquilo que teoricamente, na prática, eu preciso viver. Eu não preciso ir muito longe. O homem de bem, ali já está explicadinho, bonitinho. Não pede para ser santo, não, mas pede para olhar a vida de uma maneira mais cristã. Como é que funciona a base, essa força de valores? Já falei aqui, mas é importante repetir. Vamos imaginar uma pirâmide como se fosse uma pirâmide em termos que a gente fala administrativa, onde na base da pirâmide estariam os funcionários de uma grande empresa, seriam os operários ou funcionários. No primeiro patamar estariam os gerentes, que seriam o segundo patamar dessa pirâmide. E no terceiro estariam os diretores. E no ponto, no ápice da pirâmide, estaria o presidente, né? Então funcionários, operários, gerentes, diretores, presidente. Tudo bem? É um esquema, hoje tem diferença, mas é basicamente isso aqui. Se os funcionários, um funcionário, por exemplo, resolve fazer imagina uma empresa de automóveis, ele resolve fazer uma mudança lá no carro. Vou fazer diferente, 4 rodas é muito, se eu fizer só com 3 rodas, a gente põe uma no meio e fica bom, vai economizar um dinheirão para a empresa, vamos pôr uma roda só. Ele começa a fazer o carro com 3 rodas. O que você acha que vai acontecer?
o funcionário, na cabeça dele. Tudo bem? Vocês acham que não vai ter problema? Mas no segundo dia vem um gerente dele e fala: amigo, você está maluco? Ou você faz do meu jeito que eu falei, ou você vai trabalhar em outro lugar, porque ele está ali para funcionar. Pode crescer? Pode, tudo bem, mas enquanto ele está como funcionário. O gerente, se o gerente ele pode chegar e também querer fazer algumas mudanças, mas ele não pode fazer mudanças na empresa, porque ele está para gerenciar. Diretor pode fazer mudanças na área que ele é diretor? Pode ou não pode? Não? Pode. Por isso que ele dirige, ele é um diretor. O presidente pode fazer mudança? Beleza. Então vamos comparar esse sistema para a gente entender como nós funcionamos. Vamos imaginar uma grande empresa para a gente entender a acessibilidade aos níveis internos. Se eu quiser conversar com os funcionários da Volkswagen, é fácil? É ou não? Não? É só ir lá na porta, eles estão saindo, vem aqui, vou conversar com você. Estão saindo de monte. Se eu quiser conversar com os gerentes que trabalham na Volkswagen, por exemplo, ou numa empresa grande, é fácil? Também, sai pela mesma porta. Se eu quiser conversar com os diretores, tudo bem? É mais difícil. Se eu quiser conversar com o presidente, a nível de funcionário, meus amigos, são os nossos comportamentos, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Então às vezes eu falo assim: puxa, dona Marlene, eu quero tanto mudar meu comportamento, eu quero tanto parar de comer açúcar, mas quando eu vejo eu como açúcar de novo. Eu quero tanto parar de tomar leite, e quando eu vejo eu já estou tomando meu leitinho lá com um cafezinho quentinho, venenozinho quentinho chamo, né? Mas eu não consigo mudar, porque quando eu percebo eu mudo. Eu falei: claro, comportamento é funcionário, ele não decide sozinho, porque tem um gerente. Gerente são as nossas capacidades. Aí você vai na nutricionista, ou vai no nutrólogo, ou vai no médico, e ele fala: olha, o açúcar está te fazendo mal, você está com pré-diabetes, você precisa parar de comer pão, farinha branca, né? Você precisa diminuir o consumo de açúcar, de doces, por causa disso. É verdade, agora eu aprendi. Puxa, eu fui no médico, eu aprendi, a nutricionista me explicou, e eu aprendi. E a primeira vez que eu tive uma bomba de chocolate na minha frente, eu devorei ela com papel e tudo, entendeu? E aí depois que eu devorei com papel e tudo, eu falei: mas eu não aprendi? Aprender não basta. Eu preciso então um nível superior, porque gerente não manda. Diretoria são crenças, é o nosso sistema de valores, de crenças, de critérios, são os nossos diretores. E o presidente da nossa empresa é a nossa identidade, é quem sou eu, é o espírito eterno. Então eu tenho acesso aos meus comportamentos, até sei as besteiras que eu faço, não sei o quê, mas geralmente depois que eu faço, eu falo: eu faço isso aqui ainda, né? As minhas capacidades eu até vou aprendendo sobre elas, vou me capacitando, mas quem rege meus sistemas de crenças muitas vezes estão no inconsciente. O meu inconsciente é que está dirigindo. Que eu aprendi quando eu tinha 2 aninhos de idade, que a minha vovó italiana, que fazia bolinho de chuva toda a tarde, com sol ou com chuva, né? Porque bolinho de chuva antes era com chuva, agora é com sol, com chuva, com neblina, com tempestade, é bolinho de chuva, né? E ela vinha trazer aquele bolinho de chuva e me dava um abraço tão gostoso, e me punha no colo dela, e me punha um bolinho atrás do outro, que eu comia, né? Mas vinha com tanto carinho, com tanta atenção, que eu não estou mais comendo bolinho de chuva. Eu estou comendo o quê? Um critério de afetividade. Eu me sinto acarinhado, eu me sinto amado. Então na minha cabeça está bolinho de chuva, o doce, o chocolate, etc., é igual a amor. Então tem um critério grudado junto. Tudo bem, pode até ser, mas não, você vai ficar diabético com muito amor, não adianta, né? O legal é a gente ficar com amor sem o diabético. Então eu falo, precisa separar uma coisa que grudou com o outro. Mas a vovó pôs uma substância lá que na minha cabeça veio junto com amor. Então eu não estou comendo bolinho de chuva. Aí eu falo para a pessoa: não pode comer bolinho de chuva. Eu falo: eu vou ficar sem amor? Eu falo: mas não tem nada uma coisa com outra. Na minha cabeça, na cabeça da pessoa, tem.